Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 4, versículo número 14 ao versículo 21. Vamos lá. Lucas 4, 14. E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. Versículo 15. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. Versículo 16. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado. E segundo o costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabá e levantou-se para ler. Versículo 17. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19. E para pregar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E ele, fechando o livro, deu novamente ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. Versículo 21. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Veja bem, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para uma missão. E ele veio com essa missão que está aqui posto no versículo 18. Para pregar o evangelho aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, para restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E olha onde ele começou a dizer o propósito dele. Numa sinagoga, onde tinham mestres das leis, onde tinham os sacerdotes. E por que Jesus Cristo foi dar essa mensagem dentro da sinagoga? Porque dentro da sinagoga não estava se cumprindo essa palavra. O sacerdote, ele é escolhido para direcionar o povo a seguir a vontade de Deus. Mas ele não pode pegar a palavra de Deus e dominar o povo pelo bel prazer dele. Só que o que estava acontecendo era que os sacerdotes não estavam olhando com o povo com o mesmo olhar que Jesus Cristo estava olhando. Esse povo precisa ser curado, quebrantado. Ele está quebrantado o coração, ele precisa ser curado. Eu preciso enviar uma mensagem que vai curar eles. Eu preciso enviar uma mensagem que vai libertar eles. Eles estão presos nesses costumes tradicionais, esses costumes religiosos. Eu preciso trazer restauração às vistas deles, porque eles estão cegos por causa desses ensinamentos errôneos. Eles precisam estar libertos desse regime ditatorial de costumes religiosos. E Jesus Cristo falou isso dentro de uma sinagoga. Aí eu te pergunto, por que Jesus Cristo falou isso, rebateu isso dentro da sinagoga? Jesus Cristo era rebelde? Não, ele não era rebelde. Jesus Cristo estava com o espírito de demônio para confrontar a liderança daquela sinagoga? Não, ele estava com o Espírito do Senhor. E ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha a autoridade. Ele declarou. Hoje em dia, Deus está levantando pessoas com esse mesmo Espírito. Com o Espírito de ensinar as Escrituras corretamente, para libertar o povo de ensinos ditatoriais, ensinos de doutrinas de homens que estão conduzindo o povo cegamente. E Jesus Cristo
falou para pregar o ano aceitável ao Senhor. Examine as Escrituras sempre. Não deixe com que doutrinas de homens te conduzam cegamente por versículos isolados que tiram o versículo do contexto. Eles tiram o versículo do texto para tirar do contexto, para usar o versículo para te dominar, para te doutrinar cegamente. E você vai para uma igreja, você vai para um lugar para se relacionar com Deus, você vai quebrantado de coração, mas chega lá, você ouve um evangelho distorcido, você ouve um evangelho que te domina a ser cego pelaquela doutrina. Examine as Escrituras. Jesus Cristo, ele veio para nos libertar do domínio do homem e nos libertar também de todo o domínio do pecado, de todo o domínio do nosso ego, de todo o domínio do nosso mau entendimento, para nos libertar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que todos nós devemos escolher viver pelo o que Jesus Cristo fala. Não fique cego por uma liderança. Seja conduzido pelo Espírito do Senhor. Porque Jesus Cristo aqui no versículo 21 ele fala: nesse dia se cumpriu as Escrituras em vossos ouvidos. Olha, ele falou para os sacerdotes ali que estavam ali, para os escribas, para os fariseus, para os sacerdotes que estavam dentro da sinagoga. Nesse dia se cumpriu as Escrituras nos seus ouvidos. Jesus Cristo veio para nos libertar de toda dominação humana, principalmente da dominação também do pecado. E nós fomos libertos do pecado quando ele morreu na cruz. Ele se entregou na cruz, ali nós fomos libertos do pecado. Mas nós precisamos ser libertos das dominações do homem, das doutrinas dos homens. Fique com o que Jesus Cristo fala. Examine a Escritura. Interprete a palavra por ela mesma. Não pegue versículos isolados. Fique com o contexto do texto. Não deixe ser dominado. Procure sempre examinar as Escrituras. Procure uma igreja o mais próximo possível da Bíblia, que pregue a palavra, pregue o texto completo. Não tire ele do contexto. Jesus Cristo aqui, ele pregou ali na sinagoga para corrigir os sacerdotes que tinham o dever de cuidar do povo. Tinham o dever de cuidar do povo, mas eles não estavam cuidando do povo, porque o povo estava sofrendo. Como lá em Osés também fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Vírgula, porque tu, sacerdote, rejeitaste a minha palavra, portanto eu te rejeitarei. Olha só que forte. O povo estava sofrendo por falta de conhecimento, mas a culpa não era do povo, e sim do sacerdote que não estava com compromisso de ensinar. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer clareza ao vosso entendimento. Que os seus olhos sejam libertos, seus olhos sejam abertos, sejam restauradas as suas vistas, que o seu coração seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Glória a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Daria a bênção apostólica também. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom. Deus te abençoe.